Deus. Boa noite a todos. É um grande prazer de estar compartilhando com vocês nesta sala. Jaziel, que tem sempre estendido a sua mão. Para todos aqueles que convivemos um tempo juntos, né? Foram bons anos. Da época de 80 até 85, mais ou menos. Foram 5 anos. Zé do Prado, a tia Ismênia, Daniel, o Billy Silas, da ID, Haroldo, Paulinho Paraguaçu, bom, o Valtão, né, que todo mundo chama de Valtinho, mas não tem nada de Valtinho, né? Eu quero agradecer a Deus porque a vida passa, todos nós já estamos com uma idade de muita experiência. Falar o quê? Só podemos compartilhar aquilo que Deus realizou e compartilhar aquilo que Deus pode realizar ainda, né? A vida só termina para aqueles que fecham os olhos e vão se encontrar com o Senhor. Enquanto isso, nós temos que continuar realizando, sonhando e nos esforçando para alcançar como um varão perfeito diante de Deus. Quero compartilhar com vocês uma breve palavra. Praticamente são algumas coisas que eu tenho na minha vida. Quero compartilhar algumas coisas que vivenciei e que levo comigo, né, através das experiências que Cristo nos deu. Eu quero abrir em 1 Reis, no capítulo 7, 2 versículos, simplesmente, só para abreviar um pouco a leitura. 1 Reis, capítulo 7, versículo 15, e depois o versículo 21. Diz assim: formou 2 colunas de bronze, a altura de cada um, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Versículo 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Eu queria orar nesse momento. Amigo Espírito Santo, tu que conheces o nosso coração, conhece a profundeza da alma e do coração e a mente, o teu Espírito que perscruta o nosso ser, tu conheces todas as coisas, mesmo antes que a palavra chegue na nossa boca, tu já as conheces. Por isso nós te pedimos nesta noite, Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade, vamos compartilhar a tua palavra, que o Senhor possa edificar em nós, com poder, Senhor, a tua palavra. Que sejam momentos de paz, de alegria, de desfrutar da tua presença no nosso meio, e que o Senhor, com misericórdia, Senhor, nos use para a edificação do teu corpo e dos nossos irmãos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Bom, queridos, eu tenho por esse texto, foi a construção do grande templo de Salomão, e nós já conhecemos esse relato, quando Deus chamou a Salomão, se revelou a ele num sonho, numa visão, e perguntou para Salomão o que ele desejava mais. E Salomão, como nós conhecemos a história, pediu sabedoria para que ele pudesse governar o povo de Deus. Eu acho que Deus não ficaria surpreso com coisa nenhuma, e nem podemos surpreender a Deus, mas são algumas atitudes que surpreendem a Deus, podemos dizer assim. E eu vejo que na vida de Salomão, no início da vida de Salomão, foram 2 coisas que trouxe surpresa e que ele saiu à frente, numa vanguarda das suas atitudes. Primeiro, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu que ele pudesse vencer os seus inimigos,
não pediu longevidade, não pediu nada. Ele pediu simplesmente sabedoria para poder governar o povo de Deus. Deus lhe deu sabedoria extrema e ele governou com muita sabedoria nos seus dias. A segunda coisa que eu vejo que ele surpreendeu, que ele fez uma coisa que não estava dentro do projeto da grande casa de Deus que ele construiu. Não estava dentro de uma ordenança de Deus, vamos dizer assim. Ele construiu a casa e ele levantou 2 colunas na frente da casa. E essas colunas foram feitas com bronze puro, e ele colocou nome nas colunas. E eu vejo também que Deus não ordenou que ele colocasse nome nenhum nas colunas, mas ele colocou. Ele colocou porque tinha um propósito e vemos e vamos ver agora o porquê ele colocou esse nome nas colunas. E isso me chama muito a atenção, porque são algumas atitudes que chamam a atenção de Deus. E nós podemos ter algumas atitudes que chamem a atenção de Deus. Somos ministros, pastores, pessoas que estão caminhando há muito tempo no Evangelho. Cada um de nós temos as suas experiências, carregamos, como Paulo diz, as marcas do Evangelho no corpo. Já dedicamos muito tempo para o Evangelho, mas sabemos também que todas as coisas que nós fazemos empenhadas em amor a Cristo e amor àquilo que Ele fez por nós em primeiro lugar, que foi o seu sacrifício na cruz. E me chama muita atenção porque Salomão não tinha ordem nenhuma de Deus para que ele colocasse nome em colunas. E a palavra de Deus, ela chama muita atenção sobre essas coisas, porque o nome de Jaquim significa esperança e ele estabelecerá com poder. No hebraico, o nome Jaquim. E o nome Boaz significa fé e nele a força, nele está a força. Então nós vemos que as colunas, elas tinham uma mensagem bem clara para o povo judeu naquela época da construção do templo, e ele colocou o nome dessas colunas para que ficasse bem claro ao povo quando chegasse na grande casa de Deus, e ali onde habitava e estava a presença da Shekinah, a presença do Deus Todo-Poderoso, onde o povo levantava suas orações e clamava a Deus pelas suas misericórdias e pelo perdão dos seus pecados, onde eram aceitos os seus sacrifícios. O povo olhava para aquelas colunas e eles sabiam que ali havia esperança. Que ali tinha esperança para eles, de um ano melhor, de ser frutíferos nas suas colheitas, de serem vitoriosos sobre seus inimigos. Eles olhavam para aquela outra coluna e eles sabiam que eles poderiam depositar a sua fé no Deus Todo-Poderoso, porque Ele ia dar o seu livramento. Então tinha uma mensagem muito clara naquelas colunas, aonde Davi, com sabedoria, colocou esse nome sobre essas colunas. Então o povo, quando enxergava aquelas colunas, sabia que Deus ia estabelecer com poder a esperança sobre o seu povo. E quando olhava para aquela outra coluna do lado esquerdo, eles sabiam que poderiam depositar a sua fé nesse Deus, porque nele estava a força, e a força dele era a esperança do povo de Israel. A Bíblia também tem algumas coisas falando a respeito dessas colunas, não somente da casa de Deus. Provérbios, no capítulo 9, no versículo 1, diz que a sabedoria edificou a sua casa e a estabeleceu sobre colunas. Em Êxodo, no capítulo 13, a palavra de Deus também nos fala sobre quando o povo de Israel estava no deserto, havia 2 colunas, uma noite que era de fogo, que era para os guiar e para os aquecer e para os proteger dos animais, de todas as coisas que estavam no deserto à noite. E durante o dia tinha uma coluna de nuvem, que era para proteger
do calor intenso do deserto. Nós vemos que Deus trabalha com essas simbologias das colunas na palavra de Deus, sempre projetando para Cristo e para aquilo que o Novo Testamento vai nos ensinar. As colunas significavam orientação e cuidado, estabilidade e equilíbrio. Então, nós podemos vermos e olharmos para o Novo Testamento agora, já que aquela casa do Antigo Testamento, onde Deus se manifestou, onde a Shekinah de Deus habitou, que é a presença do Deus vivo, e se manifestou ao povo e falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar e confessar os seus pecados, e então eu do céu ouvirei, virei e sararei a sua terra e ouvirei a sua oração. Ali há uma resposta da busca de Deus, a busca do homem por Deus e a resposta de Deus para o homem. Então, a partir do momento em que aquela casa era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, e nós olhamos para o sacrifício de Cristo, onde ele se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter acesso diretamente ao Pai, sem alguma objeções ou rituais. Então, nós podemos participar da natureza divina através de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele fala que nós somos o santuário de Deus, o templo de Deus. Se nós somos o templo de Deus, os nossos membros, eles têm algumas características do templo de Deus também, do Antigo Testamento. Aquelas colunas tinham uma referência de levar uma mensagem. Aquelas colunas, quando eram vistas, elas traziam uma mensagem muito clara que o povo já sabia, porque aqueles nomes estavam gravados naquelas colunas. E aquelas colunas diziam: vai ser estabelecido com poder a esperança sobre o povo, e com força e poder a fé nesse Deus. Então, irmãos, nós podemos chegar a algumas conclusões. Nós temos autoridade e poder nas nossas palavras. A palavra de Deus diz que as nossas palavras podem derribar, ou podem construir, ou podem edificar. Há poder nas nossas palavras porque, assim como tinha uma mensagem no Antigo Testamento através do tempo, hoje nós temos uma mensagem poderosa que pode sair dos nossos lábios e que pode fazer a diferença na nossa geração, que pode fazer a diferença numa sociedade onde é extremamente existencialista e capitalista. Há uma mensagem que pode sair da nossa boca, onde podemos dizer: há esperança, há um lugar onde você pode depositar a tua fé. Nós temos uma palavra na nossa boca que ela traz um confronto para a sociedade dos nossos dias. Que confronto que é essa, que é a nossa palavra, entre a servir a Deus e abandonar o pecado? A nossa palavra afronta o pecado da sociedade, do mundo e das pessoas. Por isso, me chama muito a atenção essa palavra de Deus, porque como nós, sendo santuários e templos do Deus vivo, naquela época, o Deus Todo-Poderoso, a Shekinah de Deus, a sua presença, habitou dentro daquele lugar e trouxe a sua glória e encheu a casa da sua glória. Hoje nós temos a presença do Espírito em nós, aonde ele nos enche plenamente do seu poder. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 3, que a oração dele é para que nós sejamos cheios da plenitude do conhecimento do poder de Deus. Ele ora para que nós alcancemos isso, para que nós sejamos fortalecidos no homem interior. E se nós somos fortalecidos no homem interior com poder, se há uma palavra de poder na nossa boca, se há uma palavra de poder aonde podemos levar esperança, podemos levar
Eu vou parar a gravação aqui para ele tentar voltar.